Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o psicanalista Lennon Silva. Ah, e eu vou fazer essa live sobre a histeria, né? Sobre o conceito de histeria. Bem, na live anterior eu tinha falado sobre o período pré-psicanalítico, né? Que é o período antes mesmo da psicanálise vir a existir em si. Porém, Freud, né? Percorrendo todos os meandros para que tal constituição, né, pudesse vir à tona, né, algum momento preciso, que foi a partir aí da obra Interpretação dos Sonhos, né, 1900, que Freud de fato ele constitui a psicanálise, né. Mas lembrando que o termo psicanálise ele foi cunhado pela primeira vez por Freud em 1896, né, mesmo ele deixando um pouco no recanto, né. Mas enfim, a histeria, que faz parte desse processo, né, dos estudos iniciais de Freud lá sobre a psicopatologia, né, se caracteriza da seguinte maneira: a histeria seria um conflito interno que o doente, né, o histérico, ele vive em si, e esse conflito interno ele é constituído a partir de um trauma psíquico infantil, muitas vezes relacionado à sexualidade, né, naquele momento de Freud. E esse trauma psíquico ou esse conflito interno que o histérico ele vivencia se caracteriza por acessos histéricos. E esses acessos histéricos a gente pode falar que seria os sintomas, né, que vêm à tona para o histérico. Então, assim, a histeria ela se caracteriza por algumas tipologias, que seria a histeria traumática, que é a base, né, da histeria, e a psicose histérica. Um pouquinho mais à frente, Freud ele vai falar sobre a neurose histérica ou a neurose traumática, né? Então, assim, quando a gente vai falar de neurose, que vem um pouquinho mais à frente, mais adiante, né, na psicanálise, a neurose ela parte de forma fundamental dos estudos sobre a histeria que Freud fez. Então, assim, isso é muito imprescindível, né? Como fundamento da psicopatologia psicanalítica, né? Lá na sua origem, né? E que tem como traço ainda na nossa atualidade, né? Porque a neurose ela é um dos fundamentos do manejo clínico, né? Na psicanálise, né? Falando sobre os sintomas, né? Se caracteriza em fisiológicos, que seria contraturas físicas, paralisia de membros por algumas horas, gastrite nervosa, dor de cabeça intensa, ânsia de vômito, perda de apetite, entre outros também, né? E sintomas psíquicos, né? Que seria alucinações, delírios, o retorno às memórias, lembranças do trauma, né? Seja em metade ou de um modo mais profundo, né, que faz com que a pessoa sinta angústia, sinta dor, sinta aquela melancolia, né, em si, daquele processo de si que foi atenuante ali, né, naquele momento, né, traumático. A causa em si são traumas psíquicos primitivos, infantis, né, muitas vezes relacionados com a sexualidade da pessoa. E o manejo clínico ele se baseia em dois aspectos. Nesse momento inicial, quando Freud começa a estudar, né, sobre a histeria e aplicar o método terapêutico, né, é utilizada a hipnose, né. Então, a hipnose seria o quê? Seria levar o doente ao processo hipnótico via sugestão do médico, né, levando ele à origem do momento traumático.
ou seja, ao acesso às emoções das lembranças traumáticas. Então, por via desse acesso na hipnose, né, no transe hipnótico, que o histérico ele começa a recordar, ele começa a sentir e falar sobre essas emoções traumáticas, ele vai tentando resgatar isso e dando espaço para que possa elaborar, né, via compreensão, via reconhecimento e entendimento do que lhe acontece enquanto ele retorna as emoções dessas lembranças, né? Como que ela atua diante dele, né? O manejo clínico 2, que seria o manejo clínico atual, né, para histeria ou para neurose histérica ou neurose traumática, seria o quê? Se caracteriza em grande trauma, que seria o trauma, a etiologia do trauma, né, o trauma etiológico, o trauma originário, e traumas parciais, que seria ramificações de traumas que se constituem historicamente na vida desse sujeito, do histérico, do doente, do neurótico. Então, como que seria o processo? Seria montar as histórias de sofrimento, certo? Até chegar nas causas originárias dos traumas parciais. Então a gente vai pegando esses traumas parciais, as suas bases de construções ali, né, as suas motivações, e vai montando esse quebra-cabeça histórico, né, desses pequenos traumas, desses traumas parciais, até o ponto de chegar num grande trauma, que seria a etiologia traumática, que é a base fundadora, né, desses traumas parciais. Então aí quando a gente consegue encontrar esse grande trauma, a gente consegue de fato enxergar a base motivadora para poder ir desconstruindo ela, né? Então o processo é revertendo, né? É voltando. A gente vai do grande trauma, a gente vai pegando os traumas parciais, vai fazendo com que o analisando ele vá elaborando esses traumas parciais, esses pequenos traumas, até o ponto de desfazê-los e desconstruir esses pequenos traumas. Então, na medida que ele vai desconstruindo esses pequenos traumas, tendo como compreensão fundante, né, para isso, o grande trauma, que seria o trauma originário, ele vai desmembrando, desfazendo a potencialidade desse trauma originário, desse grande trauma, até o ponto desse grande trauma ele se desfazer por completo, ou em uma grande medida até o ponto de não ter mais potencialidade, né, de bloqueio, de causar uma grande tensão e um grande conflito interno, né, desse histérico, desse neurótico, desse doente, acometido dessa psicopatologia, dessa engrenagem inconsciente que converte-se como sintoma via retornos mnemônicos, né? Que seria essas constituições provindas da memória do histérico, da memória do doente. Então seria basicamente isso. Grato a todos que estão presentes aqui na live, tá? E logo mais eu vou trazer outras lives sobre temas similares. E é isso aí. Boa tarde a todos, bom sábado.